História de hoje, parábola de Jesus. Ora, havia um homem rico que vestia-se de púrpura e de linho finíssimo e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta do rico, e os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. E no inferno ergueu os olhos, estando em tormentos. E viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E clamando ele, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra de que recebestes os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males. E agora este é consolado, e tu atormentado. E além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. E disse ele: Rogo-te, pois, ó Pai, que eu mandes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Disse-lhe, porém, Abraão: Tem Moisés e os profetas, ouçam-os. E disse ele: Não, pai Abraão, mas se algum dentre os mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Porém, Abraão lhe disse: Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão, ainda que algum dos mortos o ressuscite. Amigos, vemos aqui a parábola do rico e Lázaro. Vejamos, Jesus, o único Filho de Deus, gerado no ventre de Maria, pelo poder do Espírito Santo, ele agora nos revela algo do mundo espiritual. Veja, hoje no mundo da ciência, nós temos vários filmes que falam sobre o inferno ou sobre o Tártaro, lugar de tormento. Então a humanidade tem conhecimento do eterno, tem conhecimento daquilo que é eterno, que é real. Porém, muitos têm o conhecimento e a ciência e a plena consciência de que o inferno, ou Hades, que é o lugar de tormento, e a palavra Hades, traduzida do hebraico para o português, quer dizer inferno. Veja, interessante que até os produtores de filmes por cinema têm esse conhecimento. Mas por que então a humanidade não se volta para Deus, deixando os caminhos malévolos, e não se volta para o seu Criador com arrependimento e, acima de tudo, com sinceridade, para que seja perdoado os seus pecados e sanado as suas falhas, e para que na hora que desencarnar desse corpo, que nada mais é do que apenas um meio de se habitar na dimensão física, é isso mesmo, meu amigo, o seu corpo é apenas um instrumento ou um veículo pelo qual você se locomove nesse planeta terreno chamado Terra, nessa dimensão física pela qual você pode andar, tocar. Mas tem um detalhe:
Se analisarmos direitinho, nós vamos estar lendo em Eclesiastes, no capítulo 12, no versículo de número 7, lá está dizendo claramente: e o pó volte ao pó como era, e o espírito volte a Deus que o deu. O espírito, ele precisa voltar a Deus. E esse veículo chamado corpo, pelo qual nos locomovemos aqui na dimensão física, vai ter que voltar à terra. Logo, vemos que haverá um momento em que o homem espiritual, ou a mulher espiritual que habita esse corpo, vai ter que desencarnar, vai ter que sair e vai ter que voltar a Deus que o deu. Porém, é necessário observarmos uma coisa: há muitos amigos que têm um conceito de que o espírito precisa ser iluminado para voltar a Deus. Outros dizem que todos os caminhos levam a Deus. E parando para analisar esses fatos e olhando para a Bíblia Sagrada, que é a palavra de Deus, eu confronto esse ponto de vista em João 14,6, aonde Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ora, se Jesus Cristo, sendo Filho de Deus, ele disse que ele é o caminho, a verdade e a vida, então eu não posso acreditar que todos os caminhos levam a Deus. Não, porque o verdadeiro caminho é Cristo. O resto são atalhos que infelizmente não vai levar a Deus. Porque se observarmos na própria Bíblia, está escrito: há caminhos que para o homem parece bom, mas o seu final é caminhos de morte. Então, queridos, vamos analisar comigo. Se Jesus disse que ele é o ergueu os olhos e viu a Lázaro no seio de Abraão.